Olá, como é que estamos? Faço votos que estejam todos muito bem. Mas sim, hoje nós vamos dar continuidade às nossas viagens por esse mundo, não vou dizer abstrato, né? Mas indiretamente ele tem essa. Nós não conseguimos pegar, então ele tem uma certa abstração. Mas nós vamos trabalhar hoje sobre e falar sobre corrente alternada. Corrente alternada em seus princípios. Até então, nós vimos sobre corrente contínua, análise de circuitos, analisando os circuitos só alimentando em corrente contínua, através de bateria, ou seja, o que é corrente contínua? Corrente numa única direção. E corrente alternada? Porque alterna, mas de que forma? Vamos ver isso. Mas para a gente poder direcionar bem a nossa fala aqui, deixa eu compartilhar com vocês aqui a minha tela, tá bem? Ok? Está com vocês? E eu quero trazer aqui esta apostila. Compartilho, já publicado e encaminhado a vocês, essa apostila aqui do professor Fábio Bueno, ele é do Instituto Federal do Espírito Santo, ele traz corrente alternada em seus princípios fundamentais, básicos, desde a geração de corrente alternada, como é que ela é representada matematicamente, em forma, como é que nós representamos ela graficamente, né? Diagramas fasoriais. Olha, um outro elemento aparece para nós, números complexos, mas não vamos ver hoje números complexos, mas eu digo para vocês, complexo é só o nome, porque de complexo, de jeito nenhum, ele só veio para facilitar a nossa vida. Por isso, nós temos que estar bem preparados, tranquilos, com bastante calma, para poder absorver esse novo conceito, ou seja, que é a matemática, os recursos que a matemática nos dá. E como é que se comportam os circuitos quando alimentados em corrente alternada? Para isso, nós vamos ter que fazer algumas análises de sinais, né? Gente, avançando aqui, se nós olharmos o sistema elétrico de potência, ou seja, desde a geração, transmissão e distribuição. Alguns chamam da engenharia de GTID. GTID. Tem PID, tem GTID. Geração, transmissão e distribuição. Que a corrente alternada é esta? Corrente alternada, você vê que hoje, popularmente dizendo, o que se popularizou no mercado? Geração de sinais em corrente alternada. Mas só tem geração em corrente alternada? Não, nós veremos também. Mas hoje, basicamente, nós veremos só corrente alternada. Qual é a ponte de geração em corrente contínua que está em grande, hoje está assim, tomando uma grande proporção no mercado? Corrente, sinal elétrico, energia gerada através de sistemas fotoelétricos, né? Fotovoltaica. Então, para isso, nós temos aqui hoje de analisar somente corrente alternada. Como é que se dá um sinal de corrente alternada? Tá bem? Então, é importante para nós hoje entender bem isso. Então, a geração, onde ele gera, eu gerei, normalmente se não gera normalmente, dificilmente se gera no lugar que se consome, mas você gera em um lugar onde tem uma grande capacidade de geração, depois você vai transmitir esse sinal e depois se distribui. Como seria isso? Olha, no caso do Amazonas, nós temos aqui geração. Onde tem a geração? A hidrelétrica de Balbina. Mas só a hidrelétrica de Balbina, geração? Não. As termoelétricas lá do Mauazinho, as outras unidades termoelétricas, hoje, claro, concentrou-se mais naquele polo de geração lá do Mauazinho. Teve outras unidades de geração aqui, tem ainda, né? Na Aparecida, assim por diante. Não vê o caso local, mas as termoelétricas, tá bem? Mas o que acontece? Você gera e como é que você vai fazer? Você transmite. A transmissão não é onde você vai distribuir? Não. Transmissão é porque, por exemplo, de Balbina para cá, eu vou transmitir para cá. Aqui eu vou processar esse sinal gerado e vou distribuir para os sistemas. Aí tem algumas situações que é interessante, né? Geração, transmissão e distribuição. Bem, o sistema elétrico de potência, ele é dado muito assim, com as unidades onde se gera, normalmente aqui ainda está com um processo bem antigo, né? Da geração antiga, assim, não está atualizado, aonde você tinha os sistemas, as bacias hidrográficas, e onde tinha o sistema de geração. Mas nós já temos aqui a unidade do Tucuruí,
aonde nós já temos aqui as interligações que vêm até Manaus aqui, pela geração lá onde, gente? Tucuruí, né? Mas então aqui eu já tenho aqui as usinas do Madeira em Rondônia, mas sim, basicamente que nós temos as bacias onde se geram essas hidrelétricas e depois vão distribuir para os pontos. Algo interessante a nível nacional hoje, que nós temos o sistema chamado SIM, Sistema de Interligação Nacional, aonde hoje, eu posso ter energia daqui que foi gerada no Rio Grande do Sul? Pode, você pode, mas vem para cá, olha, você está hoje em uma malha onde todos se conectam, o sistema de distribuição, ou seja, que faz o chaveamento, as manobras, e você conecta de forma que uma rede está toda conectada. Por exemplo, nós vamos ter a nossa hidrelétrica aqui de Balbina não está tendo a necessidade. Mas, por outro lado, nós temos as termoelétricas também, que elas geram numa condição até as termoelétricas para poder suprir as necessidades emergenciais numa pane ou qualquer outra situação que viemos ter, ela vem para reposição da capacidade de geração. Bem, mas e hoje, então, quer dizer que na termoelétrica daqui pode fornecer energia para o Brasil? Pode, porque hoje nós temos já o linhão, ou seja, a distribuição, que nós estamos conectados. Manaus está conectado. Bem, mas o nosso papo aqui é sobre diferenciação entre corrente contínua e corrente alternada. Corrente contínua, CC, ou do inglês DC, Direct Current, né? Corrente contínua, CC, ou DC também, tá? Então, DC, CC é tradução de DC, não é verdade? Então, é o fluxo constante e ordenado de elétrons sempre em uma direção. Por exemplo, onde tem isso aqui? Numa bateria. A bateria, olha, não tem para onde. O polo positivo será sempre polo positivo, o polo negativo será sempre polo negativo. Então, quer dizer que os elétrons da situação real vai do menos para o mais quando eu fecho o meu circuito de um fio, ou de um elemento, de uma lâmpada, ou do motor, onde eu pego o sinal do negativo para o positivo. Perdão. Então, essas aqui são as pilhas, baterias. Por outro lado, eu tenho aqui um sinal onde, por exemplo, eu tenho aqui, isso aqui é sinal de corrente contínua. Esse sinal aqui, por exemplo, que eu tenho, se eu tenho aqui tudo positivo, tá? Eu tenho aqui o nível de tensão, se eu pegar em função do tempo, e ele tem uma certa intensidade aqui. Eu tenho um outro sinal, onde eu tenho esse sinal aqui da seguinte forma, eu só tenho aqui tudo, ele vem e para. Eu tenho um sinal, ele varia segundo essa forma de onda, aqui não tem nada, depois ele tem de novo aqui, e aqui ele não tem, e assim vai se repetindo. Sinal que se repete. Espera aí, isso aqui é um sinal que vocês vão oportunamente estudar, é um sinal de onde eu vou retificar um sinal, retificação de meia onda, mas esse sistema aqui, eu tenho ele em meia onda e ele em onda completa. Mas que tem isso? Depois a gente explica esse negócio melhor. Mas o que quer dizer isso? Eu quero perguntar. Esse sinal é corrente contínua ou corrente alternada? Contínua é constante? É. Mas esse sinal aqui, ele não está sendo constante, tem hora que tem interrupção. Esse sinal é alternado? Ou é sinal contínuo? Eu digo para vocês, ele é sinal de corrente contínua pulsante. Ele varia. Então, a corrente contínua pode variar? Pode. Mas só que ele só varia mantendo a mesma direção, ou seja, tudo positivo. Para cima do eixo aqui, tudo positivo. Ele não tem nada do lado negativo, ele não tem nada para baixo do eixo aqui. Então, o sinal é sempre positivo. Então, é uma contínua pulsante essa daqui. Mas então, como é que surgiu essas situações? Claro, os sistemas inicialmente estudados de eletricidade, claro, os primeiros desenvolvimentos de equipamentos, veio em sinais de corrente contínua. Mas, de repente, vale a pena vocês pegarem, depois procurar um filmezinho, vale a pena, assim, a guerra aqui, a gente teve essa batalha das correntes, onde foi travada aqui uma luta legal, e vale a pena vocês verem esse filme, procura no Netflix, fazendo propaganda aqui, procura esse filme, onde se fala muito sobre esse sistema, onde foi de Westinghouse, o Tesla, o Edison, então, mostra bem essa situação. Por exemplo, nós tínhamos uma grande disputa
que ocorreu nas duas primeiras décadas do século XIX. Imagina que lá, século 1900, 1900 até 1920. Então, ou seja, ia ter uma grande transmissão de sinal, não quero dar spoiler aqui, mas de repente começou a competitividade. Até então ia ser transmitida em corrente contínua. Pô, mas de repente um cara chegou aqui e apresentou, olha, eu posso apresentar o meu sinal aqui de uma forma, gerando de uma forma diferente, que era a grande guerra onde corrente contínua ou corrente alternada, mas sem saber do que é corrente alternada, né? Então, vale a pena. Então, aqui nós vamos ver que Edison foi um inventor de negócio estadunidense, era um empresário, inventor. Alguém fala assim, brincadeiras à parte, mas fala que Edison se apropriou das ideias, de jeito nenhum, eu não vou falar um negócio desse. Se ele contratou pessoas para desenvolver para ele, e ele pagou para isso, ele é dono da invenção, porque ele tinha ideia e botou profissionais e cientistas para desenvolver. Não vamos entrar nesse mérito. Mas aqui ele foi considerado mago do Menlo Park, né? Então, ele desenvolveu um sistema de transmissão de energia em corrente contínua. Mas, além, Thomas Edison tem a lâmpada, né? Outras coisas também. Mas e o Westinghouse? O empresário e engenheiro também estadunidense, que apoiou financeiramente o desenvolvimento do sistema elétrico, sistema de transmissão em corrente alternada. Bom, e quem é que venceu a batalha? O Nikola Tesla foi um inventor, físico e engenheiro, que era conhecido como o mago do Oeste, e teve a contribuição de desenvolvimento das redes de corrente alternada. Então, percebe-se aí que teve uma grande parceria do Westinghouse com o Tesla, e vamos lutar aí para essa disputa. Isso fica para estimular vocês a buscar o filme e estudar, depois nós conversamos a respeito. Mas, introdução aqui. As primeiras experiências eletrodinâmicas foram feitas em corrente contínua, como disse. E as primeiras linhas de transmissão também eram em corrente contínua. E depois passou a se usar, claro, depois teve, primeiro, a grande dificuldade, depois passou a se usar corrente alternada, mas o sistema de alimentação era só corrente contínua, os motores eram corrente contínua. Como é que nós vamos transformar esse sinal em corrente contínua para alternada e alternada para contínua? E foi um negócio sério. Mas isso aí merece uns estudos bons. No entanto, com o desenvolvimento da eletrônica de potência, você voltou-se a usar as linhas de transmissão em corrente contínua. Pô, isso hoje ainda está? Está. Eu falei aqui no mapa que faltou colocar as usinas hidrelétricas do Madeira. Tem aqui as hidrelétricas do Madeira e tem uma unidade que está sendo agora em Belo Monte, que também estão sendo gera-se energia elétrica de uma hidrelétrica, mas depois você converte esse sinal em corrente contínua para a transmissão dele em corrente contínua. Pode isso? Pode. Mas vocês precisam ver que coisa linda que é. A sala de conversão de corrente alternada. Por quê? O sistema de geração hidrelétrica é alternado. Depois eu explico por quê. Mas então, depois, agora você consegue, até por questão de perdas, outros fatores, que ao longo da caminhada nós vamos estar estudando um pouco, né? Então, atualmente é usado corrente contínua em alta tensão. Isso já usou uma parte em Itaipu. Pô, Itaipu tem quantos anos? Itaipu tem mais de 30 anos. 30 anos? 40 anos deve ter Itaipu já. Tá bem? Mas e as outras hidrelétricas lá tinham uma pequena transmissão, mas a grande massa que foi gerado tá, é tudo corrente alternada. Mas sim, o que é corrente alternada, então? Corrente alternada são correntes, assim, alternate current, né, corrente alternada CA ou AC, é uma corrente elétrica cujo sentido varia com o tempo, ou seja, olha aqui, eu tenho um sinal que ora, se eu olhar aqui para cima na vertical, para cima é positivo, para baixo é negativo, então ele ora é positivo, ora é negativo, ora é positivo, ora é negativo. Eita! E por acaso isso aqui é um sinal de uma forma de uma senoide. Lembram? Chegaram a ver seno e cosseno, tangente, na trigonometria? Olha, você achava que não ia servir para nada? Olha aqui o seno. Função senoidal. Perfeito? Mas, por outro lado, corrente alternada só tem corrente senoidal? Não. Eu tenho uma alternada quadrada. Eu gero o sinal, pum, corta, já automaticamente, imediatamente muda, em escala momentânea, fração de tempos assim, minúsculo. Olha os micros e os nanosegundos aí, tá? Milissegundos, né? Microsegundos. Então, quanto menor esse tempo aqui, melhor, porque esse período aqui de conversão, de mudança, né, de direção,
Tá, e cai, todo o sistema não é imediato. Esse imediato, para nós, aparenta, mas, olha, milissegundos, você vai ver que é um tempo considerável na eletrônica, tá? Então, vale a pena considerar aqui essa alternância de direção. Positivo, negativo, que é um sinal alternado. Ah, tem outro só onda senoidal quadrada? Não, tem onda triangular. Eita, tem sistema de geração? Tem. Onde você vai ver que sempre alternada tem positivo e negativo, positivo e negativo. Tem que ser igual de um lado do outro? Não. Se mudou de direção numa parte, ele já é uma corrente alternada. Se mudou a direção em algum pedaço, por mais que não seja simétrico, assim, não haja uma correspondência, gente, ela é alternada. Ah, outro tipo, tente de serra, que é as formas de onda, as principais formas de onda que nós temos hoje. Então, corrente alternada, o que fixa o conceito é que muda a direção. Ora é positivo, ora é negativo. Lembra que nós falávamos do que muda a direção? Positivo e negativo é só mudança de sentido? Então, está aqui. Ora é positivo, ora é negativo. Professor, isso aqui, a tensão é a corrente que é alternada. Querido, as duas estão diretamente relacionadas. Aqui nós vamos ver um outro elemento, ou seja, a tensão e a corrente elas são sempre diretamente proporcionais. Qual que é a constante de proporcionalidade? Ou resistência, ou um outro elemento que em corrente alternada, não vamos falar só de resistência, tem outros elementos que a gente chama de impedância, ou das reatâncias que vai reagir às passagens de corrente. Então, a tensão, se ela é alternada, a corrente é alternada. Se a corrente é alternada, a corrente é alternada. Entendeu? Não tem como uma tensão ser alternada e a corrente ser contínua, a menos que eu vou transformar isso no processo, que é um outro processo, outra situação, mas eu transformo tensão em tensão, que automaticamente, se eu transformar tensão, já transforma a corrente também. Entenderam? Então, basicamente, corrente contínua, que fixa o conceito é esse. Corrente contínua, tudo positivo, no sentido. Corrente alternada, positivo e negativo. Positivo e negativo, por quê? Muda de direção o processo. Tá certo? Como é que esse negócio, como é que é gerado? Pô, gente, aqui entra na figura, entra em cena aqui agora, um outro camarada que entra, aqui, por exemplo, força FEM, força eletromotriz induzida. Você vai induzir isso de alguma forma, ou seja, um condutor retilíneo em um movimento circular uniforme no interior do campo magnético uniforme, CMU. Olha, você tem uma FEM produzida através de um MCU, que tem um campo, que tem um CMU. Pô, que códigos são esses? Nada mais, meu irmão, isso aqui é um imã. Onde de um imã eu consigo aqui agora, como é que eu vou interagir esse negócio aqui, ó? Eu tenho um imã, tem sei lá, uma argola, um negócio aqui tal, que ele está preso, você vê que eu tenho um fio ligado aqui, uma ponta do fio aqui, outro fio aqui na frente, e esse sistema está conectado aqui, pô, uma resistência e um voltímetro, camarada, que loucura é essa, professor? Que loucura é essa? Exatamente aqui que nós precisamos entender como é que o imã entra na história. Como é que esse imã entrou na jogada? Então, partindo disso, eu vou ter aqui várias posições que eu não queria entrar nesse negócio agora. Só aqui aguça a nossa vontade. Norte, sul, eu vou variar esse elo aqui dentro, de maneira que eu vou girá-lo. Automática, da medida como eu estou girando, ele vai gerando. Quando eu giro, eu gero. Olha, não é pleonasmo, nem é redundância. Eu giro isso daqui e gero o sinal. Giro e gero. Giro e gero. Faz uma dupla sertaneja aí, né? Do gordo e o magro. Eu giro esse elo ou esse aro e gero um sinal elétrico. Ô, professor, é esquisito isso. Poxa, como é que eu vou mostrar para vocês isso? Vamos lá para a nossa tela? Vamos para a nossa lousa. Vamos para a nossa lousa, que depois eu volto para aquilo ali. Gente, eu tenho que apresentar aqui para vocês agora um dito cujo aqui. Vamos pegar aqui. Isso aqui, para mim, vai ser um pedaço de ferro.
Só que esse aqui não vai ser um ferro qualquer. Esse aqui vai ser um ferro que dentro desse ferro ele tem uns negócios esquisitos. A gente fala que esse ferro ele é especial. Ele tem aqui uns domínios. Domínios, gente, são muitos. Domínios. Pô, gente, isso aqui eu não encontrei um livro para falar esse negócio. Isso aqui eu quero simplificar e vou colocar aqui nesse momento para vocês entenderem. Domínios magnéticos. Magnéticos. Esses domínios magnéticos, nesse elemento aqui especial, nesse metal, vamos dizer assim, então já não é um ferro comum, ele tem a aparência de ferro, mas ele aqui tem os domínios magnéticos bem orientados. Eles estão orientados numa mesma direção. Eu vejo isso? Não. Tá? Não. Mas em pesquisa se descobriu exatamente isso. Pô, ou seja, é como se eu tivesse aqui uma dita de uma força, como se estivesse em torno dele um campo onde eu tenho um norte e um sul. Ou seja, por ele estar bem orientado, ele cria em torno de si uma situação que onde cria em torno dele uma capacidade de influenciar. Opa, cadê? Eu vou desenhando aqui, eu não consigo ver, eu vou olhando para o tempo e olhando. Eita! Eu ver onde é que está aqui, a continuidade. Eita, saiu fora da lousa, calma. Aqui. Mas o que quer dizer? Que ele, como se tivesse umas forças, que ele sai sempre do norte e vai para o sul. Ele sai sempre do norte e vai para o sul. Vocês já mataram a charada. Que elemento que é esse, né? Que elemento que é esse? Que elemento que é esse? Esse daqui é um ímã. Ele não parece um ferro? Parece um ferro. Mas o interessante é que ele, a constituição dele é tal que ele tem os domínios magnéticos orientados no único sentido. E ele virou um ímã. Então, isso aqui é chamado um ímã interessante, um ímã permanente. Professor, eu tenho encontros na natureza. De onde surgiu esse negócio? Eu crio ele? Cria. Posso criar? Pode. Tem como? Tem. Mas, basicamente, vão partir do que é encontrado, tá? Como ímã permanente. E agora o interessante é que é analisando fisicamente essa situação. Então, ele cria em torno de si um campo. A carga elétrica não cria um campo elétrico? As cargas elétricas não criam em torno de si um campo elétrico? Tá, o ímã cria em torno de si um campo magnético. Então aparece mais um aqui na história. Quem? O campo elétrico e o campo magnético. Não aparece ainda o campo elétrico. Eu tenho um campo magnético, que ele é proveniente de quem? Do ímã. Então, o ímã tem em torno de si o quê? Um campo magnético. E os elétrons, várias cargas concentradas, têm em torno de si o quê? Um campo elétrico. Professor, e qual a diferença entre ímã e um ferro, então? Basicamente, não vamos ver isso na aparência. Eu não consigo olhar um material pela aparência e falar isso é ímã e isso é ferro. Eu não consigo. Só que eu vou dizer para você o seguinte, que a característica do ferro é que ele, enquanto o ímã tem os domínios magnéticos todos orientados num sentido, o ferro, eu tenho ele todo desorientado. Gente, o dia que eu descobri esse negócio, até como ensinar, ficou gostoso para mim. Eu não encontrei um livro para explicar e para mostrar isso para vocês ainda. Então, é porque eu tenho essa possibilidade de mostrar para vocês aqui. Agora, o interessante, esse daqui, eu tenho os domínios magnéticos
Minions. Olha só, gente, sabe como é que é chamado? Desorientados. Então quer dizer o quê? Que por ele ser desorientado, é como se ele anulasse o campo eletromagnético. O campo eletromagnético sem. É nulo. Por que é nulo? Porque a resultante aqui, a somatória aqui é igual a zero. E esse daqui? A somatória desses daqui... Opa! A somatória desse aqui é diferente, zero. Então, tem um campo em torno de si. Esse daqui é zero. Agora, tem um negócio interessante. Tem um negócio interessantíssimo. É que o ferro, por si só, ele é chamado de um material ferromagnético. Você sabia disso? Que o ferro ele é um material ferromagnético? Ele é magnetizável? Camarada, exatamente isto. Exatamente isto. O ferro, ele é... O que o ferro? O ferro, ele se orienta. Eu posso botar uma força aqui, eu oriento ele. Exatamente. Eu posso criar, então, um ímã? Pode. Tem como? Tem. E o que eu faço para isso? Queridos, será que está na hora de eu abrir a tela? Quem pode nos ajudar isso numa simulação? Quem será que pode? Será que o PET nos ajuda? Não, acho que não é por aqui, não. Acho que eu vou aqui. Eu vou nesse daqui. O PET já nos ajuda. Agora, o interessante é o seguinte, olha o ímã. Consegue ver? Consegue ver? Eu vou tirar aqui peraí, aqui eu não quero medir esse campo. Deixa eu tirar aqui a minha tela. Mas deixa eu ver aqui o campo magnético internamente. Você vê que eu tenho o ímã, o polo norte e o polo sul. Perfeito? O que eu tenho aqui? Eu tenho aqui o comprimento disso. Então, aqui, ó, eu vou fazer então eu tenho o ímã, que eu tenho o polo norte e o polo sul. O que eu vou fazer? Apresentar aqui as linhas de campo. Aqui. Eu vou apresentar as linhas de campo. O que eu tenho? Eu não tenho ímã, que ele é norte e sul, é um ferro comum. Eu vejo qual que é o norte, qual que é o sul? Não. Eu dá para me saber qual que é o sentido? Não. E como é que eu faço? Acredita no professor. E acredita, ninguém falou. O que eu posso? Vamos fazer os experimentos. Vou mostrar aqui o campo. Eu mostrei o campo. Você vê que o ímã, ele está parado. Está parado ou não está? Agora, esse aqui é uma bússola. É uma bússola. Agora, o interessante, eu não quero medir aqui o campo. Esse ímã está aqui. Olha, eu estou passeando com a minha bússola bem longe do meu ímã. Mas acontece o seguinte, se imagine que, porventura, isso aqui é um ferro comum. O que acontece quando eu vou chegando com o meu ímã perto? Você está vendo aqui o que está acontecendo com os outros, as outras, tipo assim, campinhos, imãzinhos que tem no espaço aqui. O professor tem em torno do ímã, tem vários imãzinhos. Ai, gente, pensa assim, mas vamos ver assado. Olha aqui, eu vou avançar o meu ímã, avancei o meu... Epa, aproximei lá. O que aconteceu? Aconteceu que a minha bússola vai se mexer. Por que ela se mexe, mas o quê? Mudou a direção? Não. Por que não mudou? Porque eu estou movimentando o meu ímã na mesma direção que ela está. Agora, se porventura eu mudar aqui, eu vou mudar. O que acontece? Eu mudo aqui, a minha bússola gira. Por quê? Porque eu precisei encostar? Eu precisei encostar? Não. Só deixei aquela minha bússola, que é um material para a gente mostrar que ela orienta. Por que você pode fazer isso? Com agulha.
uma agulha, tem vários experimentos que mostram aí, procurem, sei lá, vou botar num ponto onde eu vou aproximar um ímã aqui, ele vai girar. Você consegue fazer isso? Consegue. Ah, então eu vou criar um motor. Fique à vontade. Olha, pode ser isso nossa amostra, né, de eletricidade, né, gente? Acho que vamos pensar nisso. Mas olha aqui, quando eu aproximo, quando eu avario, quando eu movimento o meu ímã, o que acontece? Eu mudo a característica em torno dele e a bússola simplesmente se orientou. Professor, então, quer dizer que a bússola, como é que ela se movimenta quando eu estou perdido para me orientar pela bússola, meu querido? Como é que a bússola se orienta? Pelo polo norte e polo sul do globo terrestre. Pelo amor de Deus. É assim? É. Agora, você imagina o que eu vou fazer? Se eu mudei a minha direção, ou seja, a minha bússola sempre vai apontar para o norte. Para o norte, porque eu identifiquei a pontinha dela que aponta para o norte. Então, de acordo com o que eu vario, eu vou saber, eu mudei. Eu mudei aqui, eu mudei de direção, mudei. Mas ela sempre vai apontar para quem? Sempre vai apontar na direção onde está a interferência. Olha, eu aproximei aqui. Ou seja, não é que eu estou mudando de direção? O que aconteceu? Olha aqui. O branquinho, o branco não é o sul? O branco não é o sul? É. O norte atrai norte. Norte atrai norte? Não. Polos opostos se atraem. Norte com sul se atrai. Norte com sul se atrai. Norte com norte se repele. Então, olha que a bússola gira. Por quê? Porque ele vai sempre se orientar para quê? Porque o polo sul fica em direção ao meu norte. Olha lá, olha lá. Tá ok? Que show isso, né? Então, basicamente, eu vou ver que o meu ímã, eu consigo causar interferência em torno dele. Agora, algo interessante é que, observa-se o seguinte, se eu peguei, olha aqui, uma lâmpada, algo interessante, aí entra a grande sacada. Se eu tenho um ímã parado, e eu tenho aqui a minha lâmpada, eu tenho aqui duas voltas, eu tenho uma volta só. Isso aqui chama espira. Uma volta de um fio. Agora, o interessante. E eu tenho uma lâmpada. Isso quer dizer que eu consigo acender essa lâmpada com esse ímã? Ah, aí já é demais, né? Ué, epa, que história é essa? Eu movimentei o meu ímã. Você está vendo que a minha lâmpadazinha, ele começa... Espera aí. Não consigo aqui mostrar. Vamos ver se eu consigo dar um zoom aqui. Não vai. Mas, bem, olha aqui. Você está vendo que ela está só piscando devagarzinho? Tem um leve piscado. Deixa eu ver se eu aumento o número de espiras aqui. Eu vou mexer aqui. Você pode ver, está mais visível. Está mais visível. Só que se você parar para nessa minha movimentação, ué, o que acende a lâmpada? Não são os elétrons passando? Mas a hora que eu aproximo mais internamente aqui dentro da minha bobina, o que acontece? E eu aumento o fluxo, aumento olha, a velocidade dessa minha movimentação. O que acontece? Quanto maior é o deslocamento, quanto maior essa variação, quanto maior a variação do ímã, maior é a intensidade. O que eu percebo com isso? Deixa eu botar aqui, então, ó, num resistor. Se eu colocar num resistor, o que eu vou fazer? Opa, lembra da lei de Ohm? Ao circular uma corrente elétrica sobre um elemento resistor, ele vai apresentar uma diferença de potencial nos terminais dessa resistência. Ah, nos terminais da resistência eu coloquei o quê? Um voltímetro. Ah, então o que acontece? Quando eu estou num sentido, ó, eu vou para um lado, o ponteirinho mexe. Então, ou seja, quando eu vou para o outro, ó, bem devagar. Quando eu estou num sentido, ó, você está vendo, quando eu faço o movimento aqui, de um lado para o outro, o ponteiro olha hora de um lado, hora do outro. Olha os elétrons aqui, que hora está num sentido, hora está no outro. Por quê? Se ele vai para frente, o elétron está no sentido. Se ele vai para trás, está no sentido contrário. Então, como eu faço movimentos contrários aqui,
o meu ponteirinho lá em cima também, ele fica defletindo de um lado para o outro. Ou seja, hora é positivo, hora é negativo, hora é positivo, hora é negativo. Então, quer dizer que um ímã tem condições, sem encostar, de fazer o elétron se movimentar? Por quê? Por que ele consegue fazer isso? Queridos, simplesmente pelo fato que um campo eletromagnético variando, ele consegue criar um campo elétrico. Então, ele consegue criar um campo elétrico em cima do quê? De uma bobina de um fio. O fio tem que estar enrolado. Interessante como a pessoa descobre isso, é porque eles chamam as famosas elos, eu vou fazer as espiras. O que é uma espira? Deixa eu pegar um fio aqui. Espira deixa eu ver se consegue ver aqui. Olha, eu tenho um fio esticado, tá bem? O que eu vou fazer? Eu vou enrolar. Quando eu enrolei aqui assim, o que eu fiz? É tipo se fosse uma mola. Tá vendo que eu tenho o quê? As duas pontas aqui, as duas pontas, ele formou uma espira. Quando eu tenho duas espiras, eu enrolo aqui, você vai ver que eu vou ter duas espiras, olha aqui, ó, elas não se encontram, mas eu tenho que dar essa volta. Porque ao fazer isso, o que acontece? Ele consegue ele consegue captar a variação desse campo magnético e automaticamente ele induz nos elétrons a circulação. Quer dizer, que só se eu tiver essas duas pontas aqui, olha aqui, enrolei, e tem essas duas pontas aqui. Olha aqui, tem as duas pontas. Se eu fizer o ímã girar, se eu fizer um ímã aqui, cadê um ímã? Eu não tenho ímã, mas faz de conta que esse daqui, minha abraçadeira aqui, vamos ver. Não, um outro elemento aqui. Eu tenho aqui minha caixinha. Isso aqui é o meu ímã. Se eu variar o meu ímã aqui, o que vai acontecer? Eu vou verificar que vai aparecer nos dois terminais aqui uma diferença de potencial. Quem provocou? A variação do campo magnético. Então, a corrente alternada, ela é gerada pela variação de um ímã. Pô, o negócio é simples assim? Parece brincadeira, mas é. Vamos mudar esse negócio aqui. Então, quer dizer que um campo elétrico cria... Espera aí, vamos parar esse negócio aqui. Você quer dizer que um campo magnético cria um campo elétrico? Se ele variar. E quer dizer que, então, professor, se é verdade que um campo magnético ele cria um campo elétrico, ele produz uma diferença de potencial, e o inverso é possível? Espera aí. Se eu fizer circular uma corrente elétrica, o que é uma corrente elétrica? Ué, uma bateria. Fiz circular uma corrente elétrica. Se circular uma corrente elétrica aqui, se eu não fechei o circuito, polo positivo e polo negativo. Quando eu apliquei a diferença de potencial aqui, o inverso aconteceu. Ele criou um campo magnético. Mas é constante, professor? Sim. Então, eu acabei de criar um ímã permanente. Isso aqui chama um eletroímã. O que é o meu eletroímã? Olha, se você olhar aquele ímã anterior, o que aconteceu? Eu criei um ímã agora, através de uma bateria. Olha aqui, ó. De uma bateria e um fio enrolado, uma espiras. E se eu mudar aqui o número de espiras? O que acontece? Ele criou um campo magnético menor. Mas se eu aumento, olha aqui, olha as intensidades. Se você olhar, ele está mais intenso perto da espira. Quanto mais distante da espira, mais apagadinho, porque é intensidade. Então, o que acontece? Eu vou aumentar o número de espiras. Você está percebendo que aumentou a intensidade do campo magnético? Agora, se eu olhar aqui em termos de forma de onda, calma, rapaz. Eu botei aqui agora, eu não estou colocando, eu estou ligando na minha tomada. Eu estou ligando na minha tomada, aonde eu tenho o quê?
eu não tenho tensão nenhuma. Eu vou pegar na minha tomada, eu quero aplicar, então, aqui uma corrente alternada. No lugar da bateria, corrente contínua, eu vou aplicar uma corrente alternada. O que vai acontecer? Se eu aumentar essa tensão, o que vai acontecer? Opa, eu quero aumentar a tensão. Você vai ver, eu vou diminuir essa frequência. Espera aí. Eu quero aqui aumentar o ciclo, tá? Olha aqui. Para você ver, enquanto está positivo, está num sentido. Quando está negativo, tem sentido inverso. Você está vendo aqui a setinha aqui em cima? Olha a minha forma de onda. Enquanto está positivo, está num sentido. Está negativo, está no sentido inverso. Então, exatamente o sentido das correntes. Está fazendo algum sentido para vocês? Está fazendo algum sentido? Então, eu tenho um campo elétrico gerando um campo magnético. Mas se o campo elétrico, se a diferença de potencial ela é contínua, o que vai acontecer? Vai criar um ímã permanente. Mas se o meu sinal ele é alternado, ele também vai criar um campo magnético que varia entre si. Que varia. Entenderam? Agora, eu tenho aqui o princípio do transformador, mas eu quero ir para o gerador. O que é o meu gerador? O meu gerador nada mais é do que eu tenho aqui uma roda d'água, e o que eu vou fazer? Eu vou fazer o meu ímã girar. Como é que eu vou fazer o meu ímã girar? Joga água na paleta aqui, na turbina da hidrelétrica. Se eu aumentar, se eu aplicar a corrente aqui, o que vai acontecer? Opa, calma, vamos devagar. Olha cá. Está indo no sentido. Olha, que sentido é esse? Vai ser sempre o mesmo sentido. Sentido de rotação é o mesmo. O que é que varia? O polo norte e o polo sul. A interferência do polo norte e do polo sul. Olha aqui, deixa eu aumentar o número de bobinas aqui. Olha aqui. Aumenta o número. Oh, gente. Aumenta o número de bobinas, você fica mais intenso. Mas olha o elétron. Ora está num sentido, que sentido? Quando o sul chegou lá, ele começa a montar no sentido contrário. Quando o norte chega, o que vai acontecer? Inverte o sentido. Quando o sul vai chegando, você vai ver que ainda o norte já estava lá. Quando o sul chegou, mandou valer o sul agora. Aí eles... Nesse caso aqui, está assim, aquele meio detalhe, né? Quem está mandando, ele passa que eu ligo uma chave, não é que liga uma chave. Aqui é só uma forma de representar, que ora está num sentido, ora está em sentido contrário. Perfeito? Vamos botar aqui agora um voltímetro. O que é o voltímetro? É uma resistência, e se acontece uma diferença de potencial, vamos ver? Se eu aumentar a minha área, se eu diminuir a minha área, a captação da minha bobina, aumentar a minha... Olha, ora está num sentido, ora está no outro sentido. Ora está num sentido, ora está no outro sentido. Ora é positivo, ora é negativo. Ora é positivo, ora é negativo. Ora é positivo, ora é negativo. Interessante isso, né? Interessante. Será que o PET... Olha, o PET aqui, essa experiência, está no gerador, a função gerador, ó, generator, gerador, lá no PET. Procura no PET, não tem como eu colocar o link aqui para vocês, mas vamos ver se aqui tem do link, vamos ver aqui. Tá aqui. Aqui o gerador, vamos ver aqui. Vamos ver aqui, meu tab, não, vamos ver aqui. Não, quero aqui o gerador. Vou botar aqui na minha tabela. PET, Colorado, gerador. Aqui, Notefone, vamos botar generator. Generator. É Tor.
Generator. Vamos ver aqui nas simulações. Eu tenho aqui nas simulações, física. Vou lá no PET, procuro aqui. Tem uma opção que eu vou escolhendo. Eu tenho opção em... Cadê o gerador? Eu vou procurando, tem uma opção aqui embaixo, gerador. Aqui o campo da lei de Faraday. Não aqui. Eu quero pegar aqui o outro. Em inglês não, vou pegar aqui. Cadê o português? Português do Brasil. Vou botar aqui. Idioma. Tem aqui uma opção que é efeito estufa. Vou pesquisar aqui. Aqui, simulações gerador. Ok? Cliquei simulações gerador. Ctrl C. Deixa eu aplicar aqui na minha tela, na minha lousa. Aqui na minha lousa. Deixa eu botar mais aqui. Criar aqui. Deixa eu criar um texto. Deixa eu trazer para cá. Para vocês anotarem. Texto. Ctrl V. Então, vou lá. PET Colorado.edu para estar Simulations Generator. Ok? Tá a letra? Apareceu? Dá para copiar? Então, pause depois e procure lá e faça essas simulações vocês em casa. Faça isso, tá bom? Mas vamos aqui voltar à situação. O que eu gostaria de trazer aqui agora é mostrar aqui, mostramos o imã, mostrei aqui os domínios, fizemos a simulação. Agora, o que eu queria? Eu queria mostrar para vocês o que eu falei, que eu gero um sinal corrente alternada. Como é que eu gero um ímã? Eu gero o ímã da seguinte forma. Eu tenho aqui um pedaço de ferro comum. Lembra que o meu ferro ele tem os domínios magnéticos? O ferro ele tem os domínios magnéticos todos orientados? O que eu vou fazer? Eu vou pegar, vou enrolar um fio. Vou enrolar um fio. Vou enrolar um fio nesse pedaço de ferro. Vou enrolar um fio. Vou enrolar o fio. Vou enrolar o fio. Enrolei o fio. Está aqui uma ponta. Está aqui uma ponta. O que eu vou fazer aqui agora? Gente, se eu fizer circular uma corrente elétrica nesse fio, o que vai acontecer? O meu processo lá, não lembra que eu coloquei? Como é que eu faço circular uma corrente elétrica aqui? Eu aplico uma bateria aqui. O meu simulador do PET, eu aplico uma tensão V aqui. O que vai acontecer? A minha corrente vai nesse sentido. Por uma regra da mão direita, eu vou colocar aqui. Coloco emborcando no mesmo sentido que passa a corrente, o dedão vai dizer que é o polo norte. Gente, isso aqui é a regra da mão direita. Estou simplificando. Então, aqui é norte, se aqui é norte, aqui vai ser o sul. Caramba! É assim? É. Então, quer dizer que se eu fizer circular a corrente aqui, o que vai acontecer em torno dele? Opa, eu vou criar o meu... Opa! Eu vou criar... Ô, Luiz. O meu campo magnético em torno dele com essas interferências daqui. O norte para o sul, a influência dele do norte para o sul. Criei um campo.
Professor, e se eu fizer o contrário? Se eu fizer aqui circular a corrente no sentido contrário, meu amigo, o contrário vai ser o quê? A mão agora é o sentido contrário. Para onde ficou o meu dedão? Então, o contrário vai ser aqui norte, aqui sul. Porque a corrente está em sentido contrário. Ah, então isso quer dizer que ele inverteu a polaridade do ímã. Então, isso quer dizer o quê? Que em azul, em azul, o meu campo magnético sempre aponta do norte para o sul. Tá certo? Aonde é que eu vi isso? Aqui, ó. Olha aqui. Quando eu vou pegar aqui do picape, olha aqui. Se eu tenho um sentido, não tem um outro que eletromagnético. Aqui. Eu vou colocar uma bateria. Olha aqui. Tá zero. Perfeito? Se eu, por acaso, eu vou inverter, olha positivo. O que aconteceu quando deu positivo? Olha a seta aqui. Olha aí a bússola. Agora eu vou inverter. Se eu for inverter, eu vou botar o sinal para lá. Eu vou botar. O que aconteceu? Opa. Calma. Calma, rapaz. Olha lá. Quando eu inverto a polaridade da bateria, o que acontece com o campo magnético? Quando eu inverto, inverte também o sentido do campo. É o que eu fiz pelo fio. Que é aquele detalhe, eu faço circular a corrente. Então, gente, olhe, conselho para a vida. Cuidado com as orientações. De acordo com a orientação, você se orienta no sentido, né? Então, um ferro, um material desorientado, de acordo com a influência que ele recebe, no sentido que ele recebe, ele se orienta daquela forma. Então, eu tenho o meu ímã, que hora eu posso ter positivo ou negativo, assim por diante. Tá bom? Mas sem parafrasear, mas eu acho que esse é o nosso princípio de geração de um sinal em corrente alternada. Não está ainda. Não está ainda a geração. Eu mostrei que eu consigo criar a interferência. Eu consegui interferir no processo, então era uma bateria, da bateria eu consegui gerar um ímã, e por nada, o senhor só mostrou que a lâmpada acende. Mas e daí? E matematicamente isso? Onde é que o seno entra na história? Onde que o seno entra na história? Gente, eu vou conseguir. Aonde que o seno entra na história? Aonde que o seno entra na história? O seno entra na história aqui, ó. Aqui. Aqui que entra na história. Deixa eu trazer esse negócio para cá. Opa. Opa. Calma. Deixa eu pegar aqui. Não, eu acho que dá para ter uma noção. Gente, olha aqui. Eu tenho aqui uma famosa trigonometria. Trigonometria, eu vou ter o quê? Trigonometria, eu tenho tudo baseado numa circunferência. Não tem? E a trigonometria? O que ele vem? Ele vem de onde? Ah, professor, ele vem lá de triângulo. Ou o que eu tenho? Vamos botar aqui um triângulo, retângulo. Não um triângulo, retângulo? Triângulo, retângulo. Aqui eu tenho A, Ctrl Z. Deixa eu botar aqui. Eu tenho aqui, esse triângulo tem o lado A, o lado B e o lado C. O que eu tenho? Cateto A, cateto B e a hipotenusa é o C. Tá certo? Espera aí. O que é essa? Se você lembrar da função trigonométrica, seno desse ângulo alfa aqui. Seno de alfa é o quê? O seno de um ângulo qualquer, tá? O que é o seno? Não é cateto oposto sobre a hipotenusa? Não é? Ctrl Z, Ctrl...
Peraí, e o cosseno? É o quê? O cateto adjacente. Peraí. Cosseno de quem, gente? Alfa, né? É igual a quem? B sobre C. Ah, então, quer dizer, não sei onde isso quer chegar. Mas vamos lá. Espera aí, o seno de alfa. Vamos pensar o seguinte. Vamos pensar agora que eu quero colocar aqui agora. Quero colocar aqui o ímãzinho nessa história. Só que o meu ímã eu vou colocar aqui no eixo paralelo. Aqui. Meu norte. Eita, norte. Ctrl Z. Gente do céu. Norte. E vamos botar aqui o meu sul. Tá ok? Gente, vamos pensar aqui agora que eu vou ter um ponto aqui, que eu vou chamar aqui do ponto... Que ponto? Vamos botar uma letra aqui. Um ponto... Ponto G. Ponto Z. Aqui no ponto G. Nesse ponto G aqui. Vamos falar o seguinte. Se eu tenho aqui, se eu analisar como se fosse um ímã, vamos pensar no seguinte. No ponto G, você concorda que os dois estão orientados aqui? Tu lembra que quando está na horizontal, no zero aqui, o que vai acontecer? Ele está aqui no horizontal, tá? E aqui é a vertical. Então, eu vou chamar aqui do Y e aqui é do X, tá? Ou seja, quando ele está todo aqui, o ímã está todo no X, concorda que é como se tivesse um equilíbrio aqui? É a menor força que existe aqui, que está aplicada no ponto G. Por quê? Um empurra, o outro puxa. Então, ou seja, aqui está um equilíbrio. Ninguém está mandando no pedaço. Então, eu posso dizer, se eu considerar como sendo a minha referência, o meu menor valor é a hora que está no horizontal ímã, então, no meu eixo aqui, eu vou ter que esse negócio vai ser zero. Então, aqui está no instante zero, instante inicial. Vamos pensar que esse meu ímã ele vai agora começar a girar. Girar nesse sentido. Tu concordas que vai ter um momento que ele vai estar aqui? Quando ele estiver em 45 graus. Vamos botar aqui esse negócio. Aqui vai ser 90. Aqui vai ser 180. Aqui 90 mais 90, 270, né? E aqui 360. Então, ou seja, em 90 graus, em 45, ele vai estar, peraí, ele já está mandando. Ou seja, como se eu pensar que o Polo Norte, como é sentido, vamos botar, o Polo Norte empurra para cima, tá certo? Então, é como se o ponto G fosse para fora, porque o Norte está empurrando ele para fora. Então, vamos pensar que nesse empurrar para fora, empurrar, ele vai ser positivo, tá certo? Lembra a convenção? Então, ele vai ser positivo. À medida que ele vai subindo aqui, ele vai chegar num ponto em 45, mas ele vai atingir o máximo quando ele estiver onde? Em 90 graus. Concorda comigo? Quando ele estiver em 90 graus? Quando ele estiver em 90 graus, eu vou dizer o seguinte, que nesse ponto aqui, ele atingiu o seu maior valor. Tá certo? Aí ele começa vem girando. Até que quando ele chegou de novo aqui, ele vai diminuindo. Aqui 135, mas quando ele chegou na horizontal, o norte vai estar aqui e o sul vai estar aqui. Então, se tiver aqui, ou seja, não voltou na horizontal, não é o menor valor de novo, só mudou a direção. Está no zero. Aí, ele continua girando. Continua girando.
Quando ele continuou girando, eu vou ter o inverso. Eu vou ter que agora, ele vai estar com o sul aqui em 270 graus, ele vai estar com o norte vai estar aqui e o sul vai estar lá em cima. Então, qual que vai ser essa força? Eu vou dizer para vocês que quando ele ultrapassou aqui o horizontal, ele começou a ter aqui a mesma intensidade, mas o quê? Em sentido contrário. E ele continuou girando, até que ele voltou... Eita, cadê? Até que ele voltou, cadê? Ctrl Z. Até que ele voltou na posição de repouso no zero, que é igual 360 graus. Concorda comigo? Então, até que ele voltou aqui. Se você olhar nessa estrutura, o que eu vou ter? Eu vou ter que esse meu gráfico ele vai sempre atingir. Espera aí. O valor, aqui vai ser, vamos botar aqui menos valor, cadê? Menos V, o máximo, né? Eu estou botando V aqui, ó. Força máxima. E força para nós em elétrica é força, né, igual a DDP? Fem é igual a DDP, que é igual a V, tá? Então, aqui ele vai ter menos força máxima aqui. Eu peguei, devia ter começado por lá. Gente, desculpa. E aqui eu vou ter... Deixa eu vir para cá. Aqui eu vou ter a força máxima. Então, aqui é o mais V máxima, a força máxima. Só que esse meu sinal, ele vai se comportar da seguinte forma. Ele vai assumindo uma condição que ele vai, à medida que ele vai variando, ele vai chegando até o máximo, diminui até chegar aqui. Aí depois, quando ele inverteu, ele também inverte o sinal. Ele vem para cá. Opa. Até chegar aqui. E ele continua, se ele continuar girando, o que vai acontecer? Se ele continuar girando, ele vai continuar aqui o processo, até atingir o máximo. Aonde? 360 mais 90 vai dar quanto? 450. Isso quer dizer o quê? Que esse sinal vai se repetindo. Espera aí, deixa eu trazer para cá. Então, esse meu sinal, o que vai acontecer? Ele vai, quando chegar aqui, o que ele vai fazer? Aqui. E depois, quando inverteu, ele está girando. O que vai acontecer? Opa! E assim por diante. Ou seja, o meu sinal assumiu que forma? Assumiu a forma do quê? Essa aqui é a representação gráfica do meu sinal elétrico, que é um sinal... O que é esse sinal? Eita, cadê? Deixa eu pegar minha lousa. Já mostrei minha lousa para vocês, né? Um sinal... Eita, eu estou escrevendo, mas não sei onde eu estou escrevendo. Sinal senoidal. Então, aqui é um sinal senoidal. Vocês falam até de brincadeira, aqui a lousinha aqui, ó. Aqui, como é que eu vou fazer esse negócio aqui? Sinal senoidal. Então, pronto. Quer dizer que aqui, ó, o meu sinal assumiu uma forma. À medida que esse negócio gira, ele girou a forma que pegou a representação do sinal senoidal. Então, é por isso que o meu sinal alternado mais comum, ele é do quê? De uma forma senoidal. E essa senoidal, ele vem de duas fontes principais que nós temos, que eu falei para vocês no início. A termoelétrica, qual que é o princípio da geração da termoelétrica? A termoelétrica, ele usa um motor que gira, depois ele vai girar um eixo lá tal, e vai girar lá um ímã. Pô, o princípio é aquele ali do que? De uma coisa girando que vai girar uma termoelétrica. Por outro lado, a minha hidrelétrica, eu tenho um ímã que ele fica o tempo todo girando, girando, ou seja, a água do rio não está no mesmo sentido? Não está no único sentido? Tá.
Agora, se eu dizer para vocês, e a eólica? A eólica só tem uma pala em cima, que eu vou dizer para vocês, que ela se orienta de acordo com o vento. Porque se imagina se ela vai virar, o vento virou, ela vai girar ao contrário. Gente, eu não sei como é que se dá isso daí, tá bom? Mas o que eu tenho, meu sistema de geração, só que de uma coisa é fato, se virou o vento ou não, mas o sinal que eu vou girar, ele é alternado da mesma forma. Então, pronto, o meu sinal alternado, ele assume a função de uma senoide. E o que quer dizer isso? Eu vou dizer que o meu sinal, aquela minha tensão, a tensão gerada por um sinal alternado, ele vai ser, opa, dessa forma, né? Deixa eu escrever aqui. Gente, estou com dor de cabeça, me desculpa. Ai, não era nem para falar isso gravando, né? V de T. Então, a minha atenção ela é em função do tempo. De acordo com o instante que eu analiso, o que ele vai ter? Um V máximo, vezes o quê? Uma constante, né? Um V máximo, que multiplica o quê? Um seno de alguma coisa em função do tempo. Só que essa função aqui, a gente chama de ômega. Ômega não é um W, é um Ctrl Z, ômega, eita, Ctrl Z, Z, um ômega T. Isso aqui é uma letra grega que é o ômega. Ômega não é aquele ômega aqui, não, hein? Esse ômega aqui é outra letra, tá? Que eu vou... Esse daqui é velocidade angular. Então, esse daqui vai ser a velocidade angular. Então, quem quer esse aqui vai ser o ômega igual a velocidade angular. Achei. Agora, ômega é velocidade angular? O que é velocidade angular? É graus por... Velocidade não é... Velocidade normal não é metros por segundo? Velocidade angular é graus por segundo. Ué, se eu multiplicar vezes o tempo num dado momento aqui, que é essa fórmula aqui em cima, o que vai dar? Tempo vezes tempo aqui, tempo dividido por tempo, vai dar corta. Cortou aqui, sobrou grau. Então, esse negócio aqui, esse seno, vai ser sempre seno de um ângulo. Entendeu? Então, no instante tal, o ponto que eu analisei, ele tinha um valor X. E ele vai ser sempre proporcional. Seno não varia de mais 1 a menos 1? O seno vai ser sempre de mais 1 a menos 1. Sempre. Por que mais 1 a menos 1? Porque se eu olhar no princípio de geração, cadê? Princípio do meu sinal, quer ver? Eu vou pegar aqui o meu gráfico. Aqui o meu gráfico. Eu tenho aqui, por exemplo, nesse ponto aqui. Tá certo? Nesse ponto aqui. E eu vou pegar a minha circunferência, tá? Calma. Aqui um ESC. Eu vou ter lá e vou ter aqui. Vamos botar aqui. Aqui ele vai ter 45 graus, aqui menos 45 graus. Ué, se eu estiver analisando aqui, vou botar outra cor, Ctrl Z. Se eu analisar aqui 90, e se eu analisar aqui, vai dar quanto? Menos 90. O que eu estou querendo dizer? É que quando ele chegar a 90 graus, concorda que esse meu aqui, o meu R, ele vai estar aqui, ó. Não vai estar aqui o R? Eu vou perguntar para você. O meu seno do alfa vai ser igual a quê? Eu vou estar definindo.
O seno de alfa, ele vai ser o quê? É o cateto. Não é o cateto oposto? Não falei que é A sobre C, que é R, por exemplo? Seno de alfa, vou aqui. Seno, nesse caso aqui, seno de alfa vai ser igual a quem? A sobre C. Ah, então, quando alfa for igual a 0 graus, quanto que é o seno de alfa? Quando for 0 graus aqui, quanto é que vale o A? 0 graus? A igual a 0. E quanto vale a hipotenusa? É o R. O C igual a R. Ué, então, seno de alfa vai ser igual a quanto? 0 sobre R. Quanto é que dá 0 sobre R? Quanto é que dá 0 sobre R? 0. Eu não vou calcular em 45, porque é outra história. Eu vou calcular em 90 direto. Quando o meu alfa... Espera aí. Vou fazer em azul agora. Quando o meu alfa é igual a 90 graus, quanto é que vale o A? A não vai ser igual a R? Ué, quando ele está na vertical, olha aqui. Quando está na vertical, 90 graus, ou seja, quanto é que vale o A? O A é o que está na vertical. Ele é todo R. A é igual a R. E quanto é que vale o C? O C, que é a hipotenusa, é igual a R. Então, seno de 90 graus vai ser igual a quem? A sobre C, que é igual a quem? Que é A, viu? Que é igual a R sobre R, que é igual a 1. Então, pronto. Então, o meu seno vai variar o quê? Aí, quando aqui, eu vou pegar aqui, e o seno de menos 90 graus? Ah, aqui não é 0, para cima não é positivo e para baixo não é negativo? Não é? Para cima é positivo, para baixo, negativo. Então, o meu seno vai ser o quê? Entre mais e menos 1. Se o meu seno é entre mais e menos 1, o que vai acontecer com a minha função aqui? A minha função tempo vai ser, no máximo, é V máximo, e no mínimo, menos V máximo. Por quê? Por conta da minha senoide aqui, ó. Então, o meu sinal vai variar no máximo em V máximo e no mínimo em menos V máximo. Caramba, professor. É por aí. É por aí. Então, com isso, gente, nós já analisamos, definimos aqui o que é um sinal alternado. O meu sinal alternado, ele vai de V máximo até menos V máximo. Agora, o interessante é que, você concorda comigo, que de acordo com a velocidade com que esse ímã, de acordo com a velocidade com que esse ímã aqui gira, ele vai, se ele aumentou, eu vou diminuir aqui esse sinal. Como é que eu vou entender isso? Lá no PET. Se eu aumentei a rotação, eu diminuo o tempo com que ele dá a volta. Você concorda comigo que de 0 a 360 é uma volta? Então, se aqui é a função tempo, quanto mais veloz isso aqui, mais curto vai ser esse meu sinal. Dá para entender isso? Vamos lá no PET para a gente ver? Olha aqui. Eu quero pegar nesse caso aqui. Olha aqui o PET. Vou pegar o sinal senoidal. Olha aqui o sinal senoidal. Está vendo? O meu sinal senoidal, eu vou variar aqui agora o quê? Eu vou abrir o sinal. Vou fechar o sinal. Se eu fechar o sinal, o que eu estou fazendo? Aumentando a frequência. Se eu aumento a frequência, o que eu faço? Diminuo a frequência. Diminua a frequência. Aumenta a frequência.
Então, eu estou variando o quê? Com amplitude? Não, eu vario o quê? O tempo de duração desse sinal, o tempo de oscilação, o tempo de variação dele. Já defini uma outra coisa, frequência. Frequência, então, é ciclos, é voltas que ele dá por tempo. Olha aí. E a frequência apareceu mais um elemento. Frequência, então, é ciclos por segundo. E o que é ciclos por segundo? Ciclos por segundo, outro camarada que apareceu aqui. O meu ômega da minha velocidade angular, o que é do meu ômega? O meu ômega, simplesmente, eu vou dizer que ele... Espera aí, uma volta é igual a 2π? 360 graus não é igual a 2π? É ou não é? Uma volta é igual a 2π. Espera aí. Então, o que o camarada me fez? Essa velocidade angular, o que ele me falou? É 2π. O que ele vai pegar aqui? O ângulo, ele já definiu que a minha velocidade angular, o meu ômega é igual a 2π vezes a minha frequência. Aonde F aqui, F é a minha frequência. Frequência do sinal. Pelo amor de Deus, memorizem isso. Ômega, velocidade angular, é 2π vezes F. E nós vamos usar muito esse 2π e F na frente, em outras coisas. Então, mentalizem isso. Mentalizem essa situação. Ômega é igual a 2πf. Então, ômega sendo 2πf, automaticamente, o que eu vou ter? De acordo com a minha frequência, eu vou dar uma determinada posição naquele ângulo. Uma fração ou quantos π vai dando. Mas eu estou sempre de acordo com a frequência. E o instante que eu analiso, eu vou verificar a frequência. Quem definiu a frequência? Aquela frequência que definiu, né, o sistema de rotação? O sistema de rotação, ou a velocidade da água, ou a velocidade do vento, ou a velocidade do motor que está girando. Então, velocidade angular, quem define é o teu sistema, mas frequência angular é ciclos por segundo. Então, no meu sinal alternado, ele vai trazer em evidência o quê? Um outro elemento que tem nos carregadores, né? Não tem aqui, espera aí. Esse carregador aqui não tem. Ah, tem aqui. Será que você consegue ver? Espera aí. Se você conseguir ver, stop share. Não. É aqui mesmo. Ah, não vai dar, está invertido. É o famoso HZ. É o famoso HZ. Share. É o famoso HZ. Então, o meu HZ, não vai dar para mostrar aqui para vocês, o HZ é o Hertz. Então, a minha frequência, a unidade dele é Hertz. O que é a minha frequência? Espera aí. Então, a minha frequência aparece aqui. F, a unidade dele vai ser em Hertz. Poxa vida! Frequência em Hertz? É. Então, quer dizer, professor, que quando eu olho no meu carregador, no meu aparelhinho lá, o que aparece lá? F igual de 50 a 60 Hz, não tem? 50 a 60, quem? HZ. HZ é o símbolo de... Hertz. Em homenagem ao famoso Hertz.
Tá bom? Então, de 50 a 60 Hz. Então, quer dizer que o meu sinal da tomada, aqui no Brasil, é padrão que os nossos sinais, todos os nossos sinais, sejam 60 Hz. Ou seja, 60 ciclos por segundo. Ou seja, o meu sinal é 60 ciclos por segundo. Então, quer dizer que aqui eu vou voltar lá no meu sinal. Deixa eu vir aqui no meu sinal alternado. Olha aqui. Olha aqui. No meu sinal alternado. Deixa eu ver se eu copio esse negócio aqui. Aqui. Peraí. Deixa eu ver se eu consigo copiar, gente. Opa, peraí. Calma. Agora travou aqui. Travou. Ô, gente, peraí. O que aconteceu no meu sinal? Não tem problema, não. Deixa eu fechar isso daqui. Eu vou ter que abrir outro. Espera aí. Deixa eu vir aqui, então. Whiteboard. Deixa eu reiniciar meu whiteboard. Espero que eu não tenha perdido nada. Aqui. Voltar no meu sinal. Quem sabe, né? Será que eu vou conseguir fazer ao vivo? Vou. Fecho aqui. Deixa eu trazer esse negócio para cá. Deixa eu fazer outro. Melhor fazer outro. Então, cadê minha caneta? Então, aqui, peraí. Eu tenho o meu sinal senoidal. Tá? Eu tenho o meu sinal senoidal. E ele vai... E também fez isso aqui, né? Eu não sei se eu vou conseguir fazer, não. Quando eu estou fazendo um sinal sem ver... Espera aí. Então, o meu sinal quer dizer o seguinte, você concorda comigo que, por mais hipotético que esteja, concorda que até aqui, isso aqui não definiu como sendo uma volta? Aqui é um ciclo. Opa. Espera aí. Que letra feia. Isso aqui é um ciclo. Espera aí. Daqui para cá não foi a outra volta dele? Aqui vai ser o quê? Segundo ciclo. Eita. Segundo ciclo. Então, quer dizer o seguinte, e aqui, se esse meu eixo aqui for o tempo, o que eu posso definir? Aqui eu já vou definir uma situação que esse daqui a gente chama uma outra questão. Então, essa situação até aqui, isso aqui é um período. Período decimal. Período é um T maiúsculo. Então, aqui, eu vou ter o quê? Do primeiro período, segundo período. Então, eu vou falar assim, de repente, eu falo assim, você concorda que para eu analisar, se eu analisar só um período, para mim é o suficiente. Porque o segundo período é a mesma coisa do primeiro, só deslocado no tempo.
Então, todo o meu sinal elétrico, eu analiso só em um tempo. Então, dessa fórmula aqui, eu vou analisar o meu período. Mas, peraí, professor, qual é a relação que eu tenho? Normalmente, não. Eu já parto disso aqui, ó, que a minha frequência ela é o inverso do período matematicamente. Como assim, professor? Matematicamente, a frequência é o inverso do período. Por quê? Quanto maior essa frequência, menor é o período. Ué, frequência é ciclos por segundo. Pô, frequência? O que é? Frequência é período igual a T, que é igual ao quê? Um ciclo. E o que é a frequência? Frequência não é ciclos por segundo? Segundo? Ué, então quer dizer, claro que, então, para cada... Se eu quero saber qual que é o período desse sinal aqui, eu simplesmente, matematicamente, é só inverter o valor da frequência. Então, quer dizer o seguinte, professor, só quer me dizer isso? Vamos tentar melhorar aqui essa explicação para que eu possa entender. Se a frequência é ciclos por segundo, espera aí. Então, frequência, ciclos, aqui é ângulos, não é? Então, quer dizer que 60 Hz... Espera aí, Luiz. Deixa eu pegar aqui. Exemplo. Eu tenho frequência do nosso sinal igual a 60 Hz. Não é comum na nossa frequência? Não é 60 Hz? O nosso sinal elétrico é 60 Hz. Então, quanto vale o período desse sinal? O período é o tempo de um ciclo dele. Então, vai ser o quê? 1 sobre frequência. Se frequência é 1 sobre t, F é igual a 1 sobre t, então período é igual a 1 sobre a frequência. Então, vai ser igual a quê? 1 sobre 60. E quanto é que dá esse 1 sobre 60? Quanto é que dá 1 sobre 60? 1 sobre 60 dá, se eu fazer já a conta direta, divide 1 por 60, vai dar 0,01666, uma dízima. Ou, indiretamente, eu vou passar isso aqui. O período de um sinal desse é igual a 16,67 milissegundos. Então, já analisamos um sinal senoidal, entendemos como é que ele gera, que ele parte lá do ímã, e com um detalhe, eu tenho frequência e período. Então, a frequência do meu sinal, se eu aumentar a frequência, eu diminuo o período. Então, um sinal de corrente contínua. Qual que é o sinal de corrente contínua? Não se repete. Qual que é a frequência? A frequência é zero. Entendeu? A frequência é zero. Pô, se a frequência é zero, então qual que é o período? A infinito é longo. Então, quer dizer que o sinal de corrente contínua, a frequência é zero, porque o período dele é longo. Por quê? Porque ele leva a vida inteira para poder... Ele não muda, ele não tem ciclo. Tende ao infinito. Tudo bem? Então, com isso, nós agora podemos voltar lá, gente. Ai, Jesus. Com isso, nós podemos voltar aqui na nossa apostila e ver exatamente isso que nós levamos todo esse tempo para explicar. Olha aqui, eu tenho uma circunferência, eu tenho aqui a minha posição, quando ele está na horizontal, está aqui. Se ele está numa horizontal, o valor é zero. Zero por quê? Não tem interferência nenhuma de zero aqui. Qual que é a seno de zero? Zero. Isso aqui é outra forma, eu expliquei daquela forma, na força lá em cima, mas aqui eu estou olhando, se eu botar na horizontal, o seno do horizontal o seno de zero é zero. Então, chegou no máximo em 90 graus, que é π sobre 2. Depois, vem de novo para a horizontal,
que ó, aqui 0,02, depois aqui ele vai invertendo a posição, ele vai girando, ele vai girando aqui, ele vai mudando o terminal que vai estar perto do norte. Então, quando ele girou aqui em 180 na horizontal, na vertical, 270 ele está na vertical, sentido contrário, que é negativo, e assim por diante. Então, o que eu tenho? 90 graus é π sobre 2 radiano, 180 graus, π radiano. Em 2 π radiano, ele tem o quê? É um ciclo completo. Então, aqui, um ciclo. Depois passou 2 ciclos. Então, com isso daqui, o que eu vou ter? O meu sistema, onde eu estou avaliando aqui, se eu pegar olha o ômega, que é a velocidade angular. O que eu vou ter nesse processo? A mesma coisa que eu vou gerar aqui. Aqui, uma forma, eu não vou entrar nesse método, aqui de E igual a B, L, E, P, T, que é algo mais complexo. Eu quero só pegar, tudo isso aqui é igual a V máximo, tá? V máximo, aonde ele define aqui que ômega é igual a ômega, o alfa é igual a ômega t, ou seja, que é a velocidade angular, né, vezes o tempo. Velocidade angular é ômega t, que é metros por segundo, que é V, que é o ômega t. O V é igual a ômega t. O ômega é 2πf, que é radianos por segundo. Frequência, que é 1 sobre t, como eu expliquei a vocês. E o período, que é um t, que é o período do sinal, que demora do sinal. Então, com isso, gente, aqui é alguns cálculos que eu acho que eu prefiro parar por hoje aqui e verificar alguns sinais, e depois nós vamos passar isso aqui, num outro momento, explicar esses detalhes aqui das equações matemáticas, para, então, nós entrarmos na representação. Aí vem de outro momento, nós vamos pegar e representar isso de uma maneira mais tranquila, de ver valores, ver o que é sinal em fase, o que é sinal defasado, fasorial, o que eles estão casados, se estão deslocados no tempo, e assim por diante. Então, hoje, eu fico por aqui. Eu acho que, nesse momento, para a gente ter essa visibilidade geral do sinal de corrente alternada e a gente começar a se familiarizar com esses próximos passos que vai vir, porque daí eu já quero entrar nesse futuro próximo em indutor, em capacitor, para que nós possamos ver como é que se comporta o meu circuito em corrente contínua e corrente alternada. Perfeito? Então, espero que tenha atendido a expectativa de vocês e eu dou esse stop, esse break por aqui e voltamos no próximo capítulo.